Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. João capítulo 3, versículo 16 vem dizer: Porque Deus amou o mundo de tal forma, que entregou seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha eternidade. Amados, essa é uma das promessas que o Senhor fez à humanidade. Entenda que a promessa que o Senhor fez está válida até hoje. Estamos vivendo o momento da graça. As portas da salvação, o acesso para a salvação está disponível. Entretanto, há um caminho a seguir, que é Cristo. Há alguém que eu preciso aceitar na minha vida. Há alguém que eu preciso que faça parte do meu cotidiano, que faça parte da minha alma, do meu coração, dos meus pensamentos. Alguém que muda, transformou a vida de José do Egito. Alguém que mudou a vida de Jó, prosperando ele, transformando ele, o tornando muito melhor. Alguém que era perseguidor da sua igreja e o tornou um governante. Governante do reino de Deus. Um governante para levar a sua mensagem, transformando pessoas, mudando mentalidade de pessoas, ressuscitando mortos e principalmente pessoas acreditando no reino, pessoas se convertendo ao reino de Deus, porque essa é uma das promessas que o Senhor tem para os seus filhos. Essa é a vontade de Deus, que levamos os evangelhos. Os evangelhos o evangelho que leva, que tem transformação, que tem salvação. É um papel nosso, é uma obrigação nossa daqueles que são filhos, que aí já é outra promessa. Olha só, a primeira promessa que eu falei para vocês, uma das primeiras, Deus faz distinção para aqueles que são filhos e para a humanidade. Entenda, para aqueles que são da humanidade, Deus diz assim, olha, eu amei o mundo de tal forma que eu entreguei o meu filho por vocês. Mas lá na frente, no capítulo 10 de João, versículo 27 e 28 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as escuto e dou salvação para elas. Dou proteção para elas. Entenda, aqueles que foram do mundo, aceitaram a Cristo, estão buscando viver segundo sua vontade. Estes passaram de uma fase, aumentaram de fase, melhor dizendo, deixando de ser um seguidor, um ouvinte, para ser filho. Ser filho já é um outro estágio. Ser filho é ser ovelha. Não é ouvir a voz de um pastor de uma igreja que eu estou falando. Eu estou falando ouvir a voz do próprio Deus. Isso não significa que a voz do pastor não seja importante. Não, gente. Muito pelo contrário. Se está sendo pregado o reino de Deus, precisa ser ouvido. Porque Jesus mesmo diz que precisamos levar o evangelho a toda criatura. Você pode levar o evangelho para toda criatura. Que seja através da internet, que seja através do seu testemunho principalmente. Leve, transforme as pessoas através da palavra de Jesus, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem nada a ver com aqueles que são seguidores ou com aqueles que são filhos. Até aumenta a responsabilidade para aqueles que são ovelhas, para aqueles que são filhos. Precisamos entender que é a mensagem do reino que tem que ser levada, e é essa mensagem, escute, não é a palavra que sai da boca do homem, é a palavra de Deus que muda a eternidade do homem, que muda o destino do homem. É por isso que a mensagem de Jesus é uma mensagem que transforma a nossa vida. Que seja nosso casamento, que seja nossa história com o próprio Deus. Então entenda, amados, o que eu quero dizer com esse vídeo é que Deus tem promessa para toda a humanidade. Deus tem promessa para os seus filhos, mas Deus também tem promessa para aqueles que estão distantes dele.
Aqueles que não querem pacto nenhum com o Senhor, que não querem comunhão nenhum com o Senhor, que não querem relacionamento com Deus. Deus tem promessa. Amados, o Evangelho traz libertação para todos aqueles que estão debaixo do favor. Deus não esqueceu dos seus, daqueles que Ele chamou. Ah, Wilson, como é que eu sei que eu sou chamado por Deus? Vamos lá. O que é que a Bíblia diz sobre o chamado do Senhor? O chamado do Senhor, ele diz claramente em João 3,16. Ele entregou o seu Filho para quê? Para salvar toda a humanidade. A salvação é para todos. Só que a Bíblia também diz que nem todos serão salvos. Wilson, por quê? Porque a salvação é para aqueles que estão debaixo não de um jugo religioso, não de uma igreja, mas que estão debaixo do favor, da proteção, do amor e da misericórdia de Jesus Cristo. Ponto. Esse é o que de fato vai fazer toda a diferença na nossa vida. Lógico que a partir daí eu vou procurar uma denominação, uma instituição, uma igreja que pregue o reino do Senhor, que tem Cristo como o Salvador, o Libertador, aquele que pode transformar todas as coisas, aquele que entregou sua própria vida por nós. Vá para lá. Congregue nessa igreja, em comunhão com os irmãos. Leve o reino de Deus. Se alimente da palavra que é pregada e leve essa palavra para toda criatura. Toda criatura não é um mundo, amados. É o seu mundo. É a sua realidade. É a sua casa. É a sua história, seus amigos. Leve o reino, sendo justo, misericordioso, equilibrado. Wilson, como é que eu sei que eu estou levando o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu estou levando o reino de Deus? Que eu estou vivendo o reino de Deus? É você entender que o fruto do Espírito testifica se de fato você está vivendo no Espírito ou na carne. Se você está vivendo o reino de Deus. O fruto do Espírito, que lá em Coríntios, se não me fala a memória, fala. Compaixão, misericórdia, equilíbrio, controle próprio, quer dizer, se você tem governo das suas escolhas, governo das suas vontades, governo dos seus pensamentos, você tem um reino de Deus. Por quê? Porque isso é muito difícil. A Bíblia diz em Provérbios que vale mais um homem que governa a si mesmo que um governador de uma cidade. Que seja um governador, um presidente. Vale muito mais por quê, amados? Porque é muito difícil governarmos. O autogoverno é algo desafiador. Entretanto, é tão poderoso isso, porque o Senhor fez uma das promessas. Como é que eu consigo vencer o vício? É quando eu subo de fase. Quando eu me torno filho, quando eu me torno ovelha, eu tenho o Espírito da verdade. Jesus fala lá em Atos que eu enviarei outro. Eu estou indo. Questionaram, mas Senhor, tu vai nos deixar? Não, eu preciso deixar vocês, porque eu enviarei outro, semelhante a mim. E ele vos dará poder sobre todas as coisas. Amados, a Bíblia é tão poderosa que ela diz assim, que a palavra do Senhor, ela dá poder para eu conseguir vencer o pecado. A palavra de Deus, o Espírito Santo, nos dá revestimento para vencermos o pecado, que é o nosso principal inimigo, que está em nossa carne. Quando vencermos o pecado, estamos subindo o nosso grau em relação a Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Então, quer estar debaixo do favor? Quer subir quer subir de fase com Deus? Vença a sua carne. Vença o pecado. A nossa carne não tem nada a ver com Deus. E ao mesmo tempo tem tudo a ver. Que sentido, Deus? Foi Ele que criou. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui para desfrutar daquilo que Ele nos deu. Desfrutar, construir família, construir
riquezas para ajudarmos pessoas com propósito. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, que seja comunicação, que seja com a situação financeira, todos os recursos, que seja presença do seu Espírito, tudo que Deus coloca na nossa vida é com propósito. Levar o reino de Deus. Esse reino precisa ser pregado a toda criatura. Isso é uma das formas de anteciparmos a sua vinda e termos a graça de vivermos com Ele eternamente e governarmos com Ele. Porque Deus se faz presente na vida daqueles que o desejam. Eu não estou falando aqui de viver uma vida perfeita, amados, mas uma vida, sim, de renúncia. Uma vida, sim, de santidade. Uma vida, sim, próxima com Deus. Quando a gente entende que santidade, renúncia, tudo isso tem um significado tão poderoso quando a gente está conectado com Deus. E deixa de ser um fardo. Será difícil por conta da nossa carne, mas quanto maior o nosso nível com Deus, mais forte fica o nosso espírito. E nossa carne ela começa a diminuir o seu poder sobre nós. Porque tem, amados. Não é fácil. Não é fácil. Emocional, espiritual, sexual. Tem sim influência. E Satanás, ele utiliza exatamente dessas nossas fraquezas, do nosso espinho na carne, como disse o Paulo cheio de Deus, aquele que escreveu o 60% a 70% do Novo Testamento é escrito por Paulo, mas ele tem um espinho na carne, porque eu e você não podemos ter. Entretanto, o espinho na carne não tirou a presença do Espírito. O espinho na carne não distanciou Paulo de Jesus. Nunca na vida não distanciou, senão a Bíblia relatava. Não. Mas em todo momento ele dizia que a sua graça me basta. Sua graça me basta. Amados, onde habitou o pecado, superando a graça. Isso significa que quanto mais a gente sente vontade de pecar, mais a gente precisa se apegar à graça de Deus. Isso por quê? Porque aí está exatamente a graça. É quando estamos fadados ao pecado, quando a gente entende que não há mais jeito, a gente precisa se conectar com o Senhor, senão o negócio vai desandar de uma vez. Aí o poder de Deus se manifesta. Wilson, a Bíblia diz claramente que o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Outra promessa do Senhor para os seus filhos. A manifestação